Já consideramos o aspecto bíblico do presbiterato, vendo as informações constantes a respeito do mesmo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Veremos agora como este ofício evoluiu no decorrer da história da Igreja e as transformações que experimentou ao longo dos séculos. A partir do início do segundo século, começaram a ocorrer algumas alterações significativas no ofício de presbítero. A primeira delas foi a diferenciação entre presbíteros e bispos, com o surgimento da figura do bispo monárquico. Conforme vimos, no Novo Testamento não havia essa diferenciação. Os presbíteros e os bispos eram as mesmas pessoas. Estas eram apenas duas palavras que designavam os mesmos oficiais, os mesmos líderes da igreja. Mas a partir já do início do segundo século da era cristã, então nota-se uma diferenciação com o surgimento desta figura do bispo monárquico. Cada igreja passou a ter um único bispo como o líder principal, ao lado e acima dos presbíteros e dos diáconos. Foi o início de uma estruturação hierárquica do ministério cristão. De pastores que haviam sido, no início, os presbíteros passaram a ser os auxiliares dos bispos. Alguns exemplos bem conhecidos desses bispos monárquicos do segundo século são Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna e Irineu de Leão. A segunda alteração substancial do presbiterato cristão foi a transformação dos presbíteros em clérigos. Inicialmente eles eram membros comuns das igrejas, os representantes eleitos do povo ou da congregação. Com o passar do tempo, eles passaram a fazer parte do clero, uma categoria distinta dos leigos, os cristãos comuns. Os presbíteros do Novo Testamento se transformaram nos sacerdotes da Igreja Católica Romana, os párocos que ficavam à frente das igrejas locais. Viviam uma vida diferente dos fiéis, devendo agora ser celibatários, em contraste com os presbíteros originais que viviam normalmente em família. Na Igreja Ortodoxa, os sacerdotes não precisaram se tornar celibatários, a menos que aspirassem ao episcopado. Dando um salto de vários séculos, nós chegamos ao período da Reforma Protestante, que restaurou o presbiterato cristão ao seu modelo bíblico original, que havia sido distorcido ao longo do período antigo e da Idade Média. Isso aconteceu principalmente na Reforma Suíça, ou o movimento reformado, cujos líderes iniciais foram Ulrico Zwinglio e João Calvino. A forma de governo reformada ou presbiteriana passou a ser regida pelas seguintes características básicas ou princípios. Em primeiro lugar, uma forma de governo bíblica, porque derivada da Escritura, conforme entendida pela teologia reformada e expressa nas confissões da fé reformada. O ministério exercido nessa forma de governo procede do Novo Testamento, sendo distribuído de acordo com os dons dos membros. Proclamação, ministros da palavra. Governo, presbíteros. Serviço cristão, diáconos. Um segundo princípio é que esta forma de governo é corporativa. O processo deliberativo e decisório é sempre colegiado e não individual. As decisões acerca da vida, teologia e missão da igreja são tomadas em concílios dirigidos por moderadores e constituídos de presbíteros e ministros da palavra em condição de paridade. Um terceiro princípio muito importante que rege o presbiterato reformado é que ele é representativo. O governo é exercido por assembleias deliberativas, conselho, presbitério, sínodo e assembleia geral,
compostas de pastores e presbíteros, sendo estes últimos os representantes do povo. Em seguida, veremos como evoluiu a instituição do presbiterato reformado em alguns países da Europa e também mais tarde nos Estados Unidos. No que diz respeito à Suíça, a pátria inicial do movimento reformado, nós temos um colaborador inicial na pessoa de João Ecolampádio, que foi o reformador da cidade de Basileia e que foi o primeiro a tentar instituir para fins de disciplina um presbiterato independente das autoridades civis, isso em 1530. Essa será uma característica marcante do presbiterato reformado nos seus primeiros tempos, a quase que exclusiva concentração em funções disciplinares. As suas ideias, ou seja, as ideias de Ecolampádio, pouco depois foram adotadas por Martin Butzer em Estrasburgo, que defendeu a nomeação de presbíteros ou anciãos dentre os homens mais piedosos e íntegros da comunidade, para serem responsáveis pela disciplina ao lado dos pastores e de representantes do poder civil. Isso em virtude do fato de que, na época dos primórdios da Reforma, ainda havia uma forte conexão entre a Igreja e o Estado. Em ambos os casos, houve resistência das autoridades civis que queriam reter algumas funções que agora seriam exercidas pelos presbíteros da Igreja. As ideias de Butzer, o reformador de Estrasburgo, influenciaram João Calvino, que desde 1537, portanto, bem no início da sua carreira como reformador, pediu a nomeação de alguns fiéis de boa reputação para ficarem encarregados da disciplina em Genebra. Regressando de sua estadia de 3 anos em Estrasburgo, onde conviveu com Butzer, Calvino redigiu as ordenanças eclesiásticas, em 1541, que previam a existência não de 3, mas de 4 ofícios na igreja: pastores, mestres ou doutores, presbíteros e diáconos. O dever primordial dos presbíteros, como dissemos há pouco, era a disciplina eclesiástica, por causa da preocupação reformada, no sentido de que a comunidade cristã vivesse para a glória de Deus. Esses presbíteros eram escolhidos dentre os conselheiros municipais, ou seja, os governantes civis de Genebra, até o número de 12, e constituíam, junto com os pastores, o célebre consistório, que se reunia semanalmente para regular a vida moral, sendo geralmente presidido por um dos síndicos. Todavia, somente em 1555 e mais especificamente em 1561, com a revisão das ordenanças eclesiásticas, o reformador conseguiu impor as suas ideias e a igreja conquistou um direito muito importante, o direito de excluir, ou seja, da excomunhão, até então reservado para as autoridades civis. As práticas da igreja de Genebra se tornaram um modelo para as demais igrejas reformadas. Os presbíteros foram vistos desde o início como representantes do povo, sendo ao mesmo tempo comissionados por Deus. Butzer insistiu que eles fossem representantes de todos os tipos de pessoas. O ofício era considerado espiritual, os presbíteros não sendo denominados ministros, mas todavia reconhecidos como exercendo um ministério. Quanto à base bíblica, Calvino apelou para textos como 1 Timóteo 5,17, como base para o duplo presbiterato, pastores e presbíteros, Romanos 12,8 e 1 Coríntios 12,28, com suas referências ao dom de governo, especialmente no exercício da disciplina, e 1 Coríntios 5,4, que fala sobre a administração da disciplina não ao arbítrio de um indivíduo,